Você está voltando para casa depois de um dia exaustivo na taberna. Você ficou trabalhando até mais tarde, porque os sábados são mais lucrativos. Andando pelo cais e sentindo maresia na pele, o cheiro costumeiro de peixe se faz presente. Por mais que mal iluminado, seu caminho não é escuro. E, virando uma esquina, você encontra um beco, que pode servir de atalho para você chegar em casa. Você pega esse caminho, pois sua família te aguarda em casa. 10 passos para dentro e a única coisa que ilumina seu caminho é a lua, vazada de telhados altos. E você começa a escutar uns chiados. Mais 10 passos para frente você tem a falta de sorte de se deparar com algo que era para ser só um conto de fadas, feito para assustar crianças. Uma coisa curvada, quase humana. Sua família não vai receber sua volta hoje, porque você deu o azar de dar de cara com um Skaven. Nas profundezas sombrias do mundo, onde a luz nunca ousa alcançar, existe um império subterrâneo, vasto e maligno, conhecido como o Subterrâneo, lar dos Skaven. Essas criaturas, também chamadas de os Homens-Ratos, filhos do rato cornudo ou subterrâneos, são uma raça de ratos humanoides e inteligentes. Eu duvido desse inteligente. Eles são traiçoeiros e numerosos, cujo império se estende sobre continentes inteiros. No coração desse domínio hediondo jaz Skavenblight, uma cidade amaldiçoada e pestilenta, berço da raça Skaven e capital de seu império. Ali os Skaven prosperam entre fétidas ruínas e máquinas movidas por bruxaria e ciência profana, conspirando constantemente para devorar o mundo da superfície em uma maré interminável de destruição e loucura. Entre todas as civilizações mortais, nenhuma se compara à instabilidade e crueldade do subterrâneo. Cada Skaven vivia uma dança insana de traição e sobrevivência, onde piedade e lealdade são apenas fraquezas a serem exploradas. Governados pelo sinistro Conselho dos 13, composto pelos 12 senhores de guerra mais poderosos e pelo próprio Rato Cornudo, os Skaven obedecem não por devoção, mas por medo e ambição. Seu único objetivo em comum é a Grande Ascensão, o momento profetizado em que a superfície cairá sob suas garras e todas as raças mortais serão escravizadas ou exterminadas. Alimentados pela fé cega de que são a raça suprema, os Skaven marcham sobre a sombra do Rato Cornudo, um deus de puro caos e corrupção, cujas promessas os levam implacáveis rumo à dominação total do mundo. Qualquer semelhança com Pink e o cérebro é mera coincidência. Os Skaven não se importam muito com o passado. Para eles só existem dois momentos em que realmente importam: o agora, em que ainda não dominaram o mundo, e o muito em breve, quando enfim o farão. Não preservam registros históricos, nem têm rituais para honrar os mortos ou lembrar dos feitos de sua raça. O único passado que valorizam é o pessoal, as conquistas que os levaram ao poder dentro de sua seita ou as traições que os derrubaram. A inveja os move, não a admiração. Por isso seus feitos se perdem no tempo, pois nenhum Skaven deseja ver os louros da glória nas mãos de outro. Esse desprezo pelo tempo torna a história dos Homens-Rato um quebra-cabeça impossível de montar, fragmentada, distorcida e envolta em negação e silêncio. Poucos humanos ousaram reunir informações sobre os Skaven, e os que tentaram acabaram mortos, perseguidos ou acusados de heresia. Há registros fragmentados, relatos de testemunhas sobreviventes às investidas das legiões de ratos, e lendas folclóricas passadas de geração em geração, como a antiga história tiliana, conhecido como a Ruína de Kavzar. Muitos estudiosos imperiais divergem sobre a origem dos Skaven, seria uma ramificação dos Homens-Besta ou uma evolução horrenda dos ratos comuns. Mas, mais aterrados que essas teorias, é o fato que a vasta maioria da humanidade sequer acredita na existência dos Skaven. Falar abertamente sobre eles é convidar o escárnio, o isolamento ou a fogueira. Esta negação serve como uma proteção inconsciente, pois admitir a verdade significaria encarar o pânico inevitável, que milhões de criaturas insanas vivem logo debaixo dos seus pés, prontas para emergir. A lenda de Kavzar, porém, continua viva entre os camponeses de Tileia. Ela narra a história de uma cidade gloriosa construída em união por homens e anões, até o dia em que um estranho de manto cinzento ofereceu contemplar um templo em troca de um favor, adicionar sua própria dedicatória aos deuses. Naquela noite a torre foi concluída com um sino imenso em seu topo,
E à meia-noite o sino tocou 13 vezes. Chuva negra caiu do céu e a colheita apodreceu. Os recém-nascidos nasceram deformados. Os ratos, antes meros incômodos, cresceram em número e ousadia. Quando os últimos sobreviventes invadiram os salões, anões em busca de abrigo encontraram apenas ossos roídos e olhos brilhando na escuridão. Naquele momento a cidade foi tomada, não por exércitos humanos ou por demônios, mas por uma nova raça, faminta, traiçoeira e implacável. Assim, nas sombras da lenda, nasceu o terror do subterrâneo, os Skaven. Das profundezas pútridas da ruína que viria a se tornar Skavenblight, o caos primordial fermentava. Por muito tempo, os filhos do rato cornudo permaneceram como sombras selvagens, guerreando entre si nas entranhas da terra corrompida, famintos por poder, alimento e a Pedra do Caos, a maldita Warpstone. Mas foi somente 1600 anos antes da vinda de Sigmar que os verdadeiros Skaven emergiram das fendas sob a cidade caída, como uma praga viva. Multiplicavam-se em uma velocidade sobrenatural, mesmo cercados por doenças, fome e o próprio colapso. Então, forçados pela escassez e pela ameaça do mundo da superfície, os magos Skaven conceberam um plano grandioso e profano: escavar sempre mais fundo, sempre mais longe, e construir um império subterrâneo onde apenas eles governariam. Para isso, reuniram todo o Warpstone disponível e canalizaram para alimentar uma máquina infernal, um motor de rituais que ressoava com o eco de magias antigas e impuras. No coração de Skavenblight, o ritual começou e terminou em catástrofe. O chão gemeu, o ar vibrou com energia bruta, e uma onda de magia selvagem explodiu como um grito do próprio caos, colapsando túneis, rachando montanhas e mergulhando o mundo em um pesadelo de fogo e ruína. Vulcões despertaram, oceanos transbordaram e mesmo as poderosas fortalezas anãs foram abaladas. Era o tempo das dores, e os Skaven quase foram extintos pela sua própria missão. Mas, no meio dos escombros, quando tudo parecia perdido, 12 figuras encapuzadas surgiram sobre o crepúsculo. Eram os Senhores Cinzentos, os novos líderes, portadores da vontade divina de espalhar a raça Skaven pelo submundo. Sob sua orientação, os sobreviventes encontraram túneis abertos pelos antigos rituais, passagens que atravessavam toda a espinha das montanhas do bico do mundo. Ali, com fome de vingança e cobiça, os Skaven renasceram das cinzas, dividindo-se em 12 exércitos, cada um comandado por um desses senhores de decadência. E assim nasceu o Império Subterrâneo, um câncer voraz que cresceria sobre os pés do mundo, invisível, imparável e inevitável. Nenhuma raça sofreu tanto com as garras imundas dos Skaven quanto os anões de Karak-Sankor. Antes mesmo da queda de Nagash, os ratos haviam descoberto os ancestrais caminhos subterrâneos dos anões, vastas rotas sobre montanhas no fim do mundo, e os usaram para lançar ataques devastadores de onde menos se esperava. Preso entre wogs na superfície e enxames de Skaven vindos das profundezas, os anões perderam fortalezas e minas, enquanto as tocas infestadas dos clãs rivais de ratos brotavam sobre cada sala de trono. A joia Karagate Peaks, outrora impenetrável, tornou-se palco de um cerco brutal que durou séculos, onde armadilhas, Ironbreakers e canhões matavam milhares, mas não bastavam. O Conselho dos Três lançou um plano de gerações: instigar orcs, envenenar poços com pedra bucha, liberar ratos mutantes e usar armas infernais de Skryr, como os globos de vento envenenado, para corroer o coração da fortaleza. Um século e meio depois, ela caiu, e quando os últimos anões fugiram, ficou claro: os Skaven não eram como os orcs ou como o caos, que viam e iam. Eles eram intermináveis, vorazes, sem piedade. Nem mesmo Karaz-a-Karak permaneceu intocada, e cada salão, mina e câmara do reino anão agora ecoa com os sons da guerra eterna, enquanto as fortalezas caem como pedras soltas de um penhasco. Das profundezas nauseantes de Subetérnia, onde a luz jamais ousa penetrar e o ar vibra com a energia fétida da pedra bruxa, a primeira guerra civil dos Skaven irrompeu, o que era óbvio. Como um frenesi de presas e traições, por eras incontáveis os clãs se digladiaram nas sombras, mas nunca antes o Conselho dos 13 havia sido desafiado tão abertamente. Tudo começa com a ascensão do mestre de guerra Virtkin, da Legião dos Ladrões de Olhos,
um senhor de guerra que reunira um exército tão vasto e cruel que nem os clãs Molder ou Scryer ousavam ignorá-lo. Alimentado por promessas de domínio total e banhado em sangue de rivais, Wurtkin desafiou a autoridade do Conselho e marchou sobre a própria cidade de Skavenblight. Os túneis tremeram com as marchas de milhões de ratos, e pela primeira vez Skaven lutavam abertamente contra Skaven em proporções jamais vistas. O que se seguiu foi uma guerra de paranoia e carnificina, onde alianças duravam minutos e traições eram mais valiosas que espadas. Clãs Eshin vendiam informações para ambos os lados, enquanto Scryer testava armas proibidas em seus próprios aliados para medir sua eficácia. Molder libertou horrores deformados nas galerias inferiores, devorando exércitos inteiros sem discernir amigo de inimigo. A guerra culminou na Batalha da Escada Espiral, onde Wurtkin, envolto em armadura de ossos e cercado por seus assassinos albinos, enfrentou os enviados do Conselho. O chão desabou, milhares caíram em abismos sem fim, e Wurtkin foi visto pela última vez sendo arrastado por dezenas de Verminhulks enlouquecidos. O Conselho dos 13 sobreviveu, mas a coesão do Império Skaven ficou rachada, e as sementes da próxima guerra já estavam aí. A Segunda Guerra Civil começou com um sussurro, literalmente. Vozes estranhas começaram a ecoar das profundezas esquecidas sobre Skavenblight, onde as máquinas de Scryer e as câmaras de mutação de Molder se entrelaçavam, como uma ferida aberta na realidade. Um profeta do caos chamado Screech Vermin King, que muitos diziam ser abençoado diretamente pelos deuses da ruína, surgiu e proclamou que o conselho era obsoleto, com a bênção de 4 entidades malignas e poderes que nenhum Skaven jamais deveria possuir. Ele declarou guerra contra todos os clãs maiores. Desta vez o conflito não foi apenas físico, mas também espiritual. Cultos começaram e floresceram nas profundezas, adorando Screech como um semideus, e logo fortalezas inteiras caíram sem uma única lâmina se erguer. Tomados por fanatismo, peste ou promessas de poder, a guerra se espalhou como um vírus, e mais uma vez os túneis do mundo tremeram com a loucura de uma raça que só conhece a guerra. E esse é o último registro estudado que a gente tem das histórias dos Skaven. Você sabia que 80% do público do meu canal não é inscrito? E eu sei, eu também detesto youtuber que fica batendo nesse ponto. Mas é sério, realmente ajuda, então se inscreve e manda pra um brother que pode gostar do conteúdo. Continuando com o vídeo, agora a gente vai falar da biologia. E a biologia dos Skaven é uma aberração da natureza, moldada pelo toque corruptor da Pedra Bruxa. Essas criaturas humanoides de aparência ratiforme possuem corpos ágeis, espinhas flexíveis e garras afiadas, adaptadas tanto para escavar túneis quanto para o combate brutal. Seus olhos brilham com uma luz malévola nas trevas, e seus dentes estão sempre afiados. Uma necessidade vital em uma sociedade onde qualquer hesitação significa morte. Altamente prolíficos, os Skaven se reproduzem em ritmo alarmante, gerando ninhadas inteiras em questão de semanas. E o que garante que sempre haja novos guerreiros para alimentar as guerras intermináveis do submundo. Sua fisiologia é movida por um metabolismo frenético, alimentado pela energia corrupta da Pedra Bruxa, uma substância que muitas deles consomem sem moderação, ganhando poderes mutantes em troca de estabilidade física ou mental. Um dos aspectos mais aterradores da biologia Skaven é a temida fome negra, uma condição instintiva e incontrolável, que pode acometer qualquer rato-homem, independentemente de seus status ou função. Quando ela se manifesta, o Skaven é dominado por uma fúria canibal, devorando qualquer coisa ou criatura à sua frente, inclusive aliados. Isso me lembra bastante da Black Thirst do Warhammer 40k. Até que seu estômago esteja repleto ou seu corpo colapse de exaustão. A fome negra não é causada por necessidade nutricional, mas por uma falha genética, amplificada pela exposição constante à Pedra Bruxa. Para os Skaven, essa condição é ao mesmo tempo um terror e uma arma, pois há momentos em que líderes propositalmente enfraquecem suas tropas apenas para soltá-las, tomadas pela fome negra em meio ao inimigo, transformando soldados famintos em tempestades devoradoras de carne. A sociedade dos Skaven é uma teia caótica de traição, paranoia e ambição desenfreada, regida não por leis, mas pela sobrevivência do mais astuto e cruel. Eles são organizados em clãs, e cada facção busca constantemente suplantar aos demais em poder, influência e acesso à Pedra Bruxa, a moeda suprema entre os ratos-homem. No topo dessa pirâmide podre está o Conselho dos 13,
formado pelos mais poderosos lordes da ruína e uma cadeira vazia, reservada simbolicamente para o seu deus sombrio. As tramas políticas entre os clãs são incessantes e quase sempre sangrentas. Alianças são forjadas apenas para serem traídas logo em seguida, e promoções dentro da hierarquia geralmente vêm após o assassinato do superior. Mesmo nas bases da sociedade, entre os incontáveis escravos e guerreiros dos clãs menores, reina um medo constante de serem devorados, tanto literal quanto figurativamente, pelos que estão acima. No centro desse caos se encontra a religião Skaven, devota a uma única entidade, o Grande Rato Cornudo. Esse deus cruel e traiçoeiro encarna todos os aspectos da natureza dos Skaven: ganância, traição, fome, pestilência e destruição. O culto ao Rato Cornudo é exercido com fervor fanático pelos sacerdotes da peste do clã Pestilence, que veem a corrupção e a doença como dádivas divinas. Rituais sádicos e sacrifícios são realizados constantemente em seus templos subterrâneos, onde a pedra bruxa serve tanto como oferenda quanto como instrumento de magia profana. A fé dos Skaven, porém, é tão fragmentada quanto a sociedade. Cada clã interpreta os desejos do Rato Cornudo à sua própria maneira, e frequentemente surgem disputas sangrentas sobre qual facção é a mais abençoada pela sua vontade. Ainda assim, todos os Skaven sabem, ou ao menos temem, que o Grande Rato Cornudo observa das trevas, faminto, sempre pronto para devorar até seus próprios filhos, se estes falharem em glorificá-lo. Começar um exército de Skaven é abraçar o caos absoluto e a força dos números, ideal pra gente que gosta de estratégia imprevisível, enxame de tropas e tecnologia insana. Um bom ponto de partida é investir em um núcleo de Clan Rats e Storm Vermin, apoiados por um Warlock Engineer ou um Greyseer como comandante. Em seguida, você pode se especializar o exército com unidades de um dos clãs maiores, como os nojentos Plague Monks e os clãs Pestilence, as aberrações mutantes do clã Molder ou as armas destruidoras do clã Seacrier, como os temidos Warp Lightning Cannons e Doom Wheels. As principais vantagens dos Skaven são a sua enorme capacidade de colocar tropas no campo, causar dano devastador com armamentos arcotecnológicos e forçar o inimigo ao erro com suas táticas imprevisíveis. No entanto, seu ponto fraco está justamente na baixa moral e na fragilidade de suas unidades. Muitas fogem ao menor sinal de perda, além do risco constante de suas armas experimentais explodirem nas próximas fileiras. Jogar de Skaven é um exercício constante de sacrifício, oportunismo e caos, exatamente como o Rato Cornudo deseja. No fim das contas, os Skaven são um reflexo distorcido de uma sociedade movida por ganância, paranoia e ambição desmedida, uma raça que prospera na escuridão, cavando sobre os alicerces do mundo com dentes afiados e olhos brilhando de ódio. Eles não têm honra, não reconhecem compaixão, e sua única religião é a promessa de destruição total, feita pelo Rato Cornudo. Em meio ao barulho de engrenagens enferrujadas, feitiços caóticos e hordas incontáveis, os Skaven não param, não negociam e não perdoam, enquanto os povos da superfície olham para os céus com medo dos deuses. Eles esquecem que o verdadeiro terror já se esgueira, só que abaixo. Por hoje é só, eu espero que o Imperador os abençoe, e até mais ver.